Durante muito tempo, quem acompanhava o futebol cresceu ouvindo uma frase que parecia impossível de contestar: a camisa pesa. Sendo bem sincero, durante muitos anos ela realmente pesou. Se você voltasse 20 anos no tempo e perguntasse quem venceria o jogo entre Alemanha e Paraguai, ou entre Brasil e Japão, dificilmente alguém apostaria na seleção considerada menor. Naquela época, existia uma diferença enorme entre as grandes potências e o restante do mundo. Mas eu acho que a Copa de 26 está mostrando uma coisa muito interessante. Talvez a gente esteja assistindo a maior mudança da história do futebol. E muita gente ainda não percebeu. Quem viveu o futebol entre o fim da década de 90 e o começo dos anos 2010 lembra muito bem como existiam seleções praticamente inalcançáveis. O Brasil foi campeão mundial em 2002 com um ataque formado por Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. A Itália conquistou a Copa em 2006. Depois veio talvez a seleção mais dominante que eu já vi jogar: Espanha, entre 2008 e 2012. A Espanha conquistou 2 Eurocopas e uma Copa do Mundo, algo que nenhuma outra seleção havia conseguido nesse intervalo. Aquela geração tinha Casillas, Puyol, Piqué, Sérgio Busquets, Xavi, Iniesta, Davi Villa e Fernando Torres. Era um time que dominava a posse de bola e fazia o adversário de alto nível parecerem comuns. Naquela época, enfrentar essas seleções era quase entrar em campo derrotado. Não era só impressão. As goleadas entre grandes e pequenas seleções eram muito mais frequentes. Um exemplo clássico aconteceu na Copa de 2002. A Alemanha venceu a Arábia Saudita por 8-0. Até hoje, essa continua sendo uma das maiores goleadas da história dos mundiais. Naquele período, resultados assim eram vistos quase como algo normal, quando uma potência enfrentava uma seleção considerada pequena. Só que, olha para o futebol de hoje. Quando foi a última vez que você viu uma seleção gigante atropelar outra equipe em uma Copa do Mundo com essa facilidade? Isso não aconteceu porque as grandes seleções simplesmente desaprenderam a jogar futebol. Na minha opinião, aconteceu principalmente porque o resto do mundo evoluiu. E aqui entra um detalhe: há 20 ou 30 anos era muito mais difícil um jogador de uma seleção considerada pequena atuar em um dos principais campeonatos da Europa. Hoje, isso virou rotina. Você pega seleções como Marrocos, Senegal, Japão, Canadá, Noruega ou Paraguai. Quase todas têm jogadores espalhados por ligas como Premier League, La Liga, Série A, Bundesliga ou Ligue 1. Esses atletas treinam diariamente contra alguns dos melhores jogadores do planeta. Eles chegam às seleções muito mais preparados técnica e taticamente do que aconteciam décadas atrás. Além disso, o futebol ficou muito mais globalizado. Hoje praticamente toda seleção trabalha com análise de desempenho, estudos detalhados dos adversários, estatísticas avançadas, vídeos, GPS para monitoramento físico e equipe multidisciplinares. O acesso a esse tipo de tecnologia deixou de ser exclusividade das maiores federações. A diferença estrutural entre uma potência e uma seleção média diminuiu bastante. Isso muda completamente um jogo de Copa do Mundo, porque Copa não é campeonato de pontos corridos, é mata-mata. E no mata-mata, uma equipe extremamente organizada pode neutralizar uma seleção tecnicamente superior. É justamente por isso que aquela velha frase, no futebol não existe mais bobos, talvez nunca tenha feito tanto sentido quanto agora. E se tudo isso parece apenas teoria, a Copa de 26 começou a transformar essa teoria em realidade. Porque tudo aquilo que eu falei até agora começou a aparecer dentro de campo. E o melhor exemplo talvez seja a Alemanha. Se você falasse há alguns anos que a Alemanha seria eliminada pelo Paraguai em uma Copa do Mundo, muita gente iria dar risada. Estamos falando de uma seleção tetracampeã do mundo, dona de uma das estruturas mais respeitadas do futebol, acostumada a decidir grandes competições. Mas o futebol de hoje não olha mais apenas para a camisa, olha para o jogo. E o Paraguai fez exatamente isso. Não tentou competir na qualidade individual, competiu na organização, marcou forte, fechou os espaços, suportou a pressão, levou o jogo até onde conseguia competir e conseguiu eliminar uma das maiores seleções da história. Isso é acaso? Na minha opinião, não. E a Alemanha nem foi o único exemplo. Olha Marrocos, muita gente ainda trata o que aconteceu em 2022 como uma surpresa isolada. Será que foi mesmo? Em 22, o Marrocos eliminou a Espanha e Portugal e se tornou a primeira seleção africana da história a chegar ao semifinal de Copa do Mundo. Agora, em 26, a seleção volta a competir em alto nível e elimina a Holanda. Quando uma equipe consegue repetir grandes campanhas, talvez já não seja mais correto chamar isso de zebra. Talvez seja apenas uma seleção forte. E existe um detalhe interessante. Grande parte dos jogadores marroquinos atuam em grandes clubes europeus. Eles enfrentam atletas de elite praticamente toda semana. Chegam à seleção acostumados com um nível altíssimo de competição. Isso faz muita diferença. Outro exemplo é o Canadá. Durante muito tempo, ninguém levava o Canadá a sério quando o assunto era futebol. Hoje o cenário mudou completamente. A classificação para as oitavas mostra uma seleção muito mais organizada, fisicamente forte e competitiva.
Em tese porque o futebol canadense recebeu investimentos importantes nos últimos anos, fortaleceu sua estrutura e passou a desenvolver jogadores em um nível muito maior do que vimos no passado. Talvez ainda não seja uma potência, mas já deixou de ser apenas um participante. E sabe o que mais chama minha atenção? Nenhuma dessas seleções joga mais com medo. Antigamente parecia que algumas seleções entravam em campo apenas tentando perder de pouco. Hoje não. Hoje elas entram acreditando que podem eliminar qualquer adversário. Isso muda completamente o mata-mata. Olha para o próprio Brasil. O Brasil continua sendo uma das maiores seleções da história. Continua tendo jogadores extraordinários. Mas hoje ninguém imagina que um jogo contra Japão, Noruega ou México será resolvido apenas porque a camisa é mais pesada. Todo mundo espera jogos difíceis, equilibrados, decididos nos detalhes. Isso mostra o quanto o futebol mundial evoluiu. Talvez exista um erro que muita gente comete quando a seleção tradicional é eliminada. A primeira reação costuma ser: a Alemanha acabou, a Holanda acabou, a Itália acabou. Mas talvez a pergunta correta seja outra. Será que os outros aqui melhoraram? Porque às vezes a gente olha apenas para quem perdeu e esquece de reconhecer o mérito de quem venceu. Para mim, esse é o maior legado que essa Copa pode deixar. Mostrar que o futebol finalmente ficou global. Hoje, existem talentos na Europa, na América do Sul, na África, na Ásia, na América do Norte. As diferenças continuam existindo, mas elas são muito menores do que eram 20 anos atrás. É claro que ainda existem favoritos. França, Argentina, Brasil. Essas seleções continuam chegando como candidatos ao título. Mas a diferença é que hoje ninguém entra em campo com vitória garantida. E isso, na minha opinião, torna a Copa muito mais interessante. Porque cada jogo passa a ser realmente imprevisível. E eu vou terminar com uma reflexão. Talvez, daqui a alguns anos, a gente olhe para essa Copa de 26 como um marco. Não apenas pelo campeão, mas porque foi a Copa que mostrou, de forma definitiva, que o futebol mundial entrou em uma nova era. Uma era em que organização, estudo, preparação física e inteligência tática conseguem competir de igual para igual com tradição. Talvez o futebol nunca mais volte a ser como era. Eu acho que isso é ótimo para quem gosta do esporte. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o futebol realmente ficou mais equilibrado? Ou as grandes seleções é que perderam a força que tinham antigamente? Escreve aqui nos comentários, porque essa discussão, sinceramente, está só começando. Deixe seu like, se inscreva no canal. Com Deus.